Eu poderia dizer que foi com mais sorte do que juízo, mas usar a palavra sorte para definir a classificação do Flamengo nessa noite não seria justo apenas por conta do protagonista da partida. Durante meses, e caso o rubro-negro levante a taça anos, décadas e até mais tempo, estará em pauta o gol sofrido na Argentina por Rossi. O debate em relação ao goleiro já voltava para a pauta nas redes sociais ao Estudiantes se colocar novamente em posição de igualdade. E numa noite horrível coletivamente e individualmente do Flamengo. Era difícil enxergar a equipe com grandes possibilidades de buscar outro gol, com exceção a uma entregada do adversário ou algo parecido, o que não aconteceu em função do nível de entrega dos argentinos nessa noite. Porém, o mais maluco de toda essa história é que a partir do momento em que o árbitro apitou o fim da partida, mesmo com empate no placar agregado, o time brasileiro continuava em vantagem, por conta da história de ambos os goleiros em disputas de pênaltis. Enquanto o Flamengo tinha em quem confiar, o Estudiantes, mesmo tendo um lendário goleiro uruguaio, não podia sentir a mesma confiança, porque essa não era sua especialidade e assim aconteceu. Numa partida de mata-mata e com o plantel que tem à sua disposição, no trabalho consistente que tem o rubro-negro atualmente, o que aconteceu nessa noite jamais poderia ter acontecido. É óbvio que estamos falando de futebol, onde tudo é possível, mas os erros do time brasileiro e o nível abaixo apresentado parecia muito mais atrelado a um psicológico instável do que qualquer outra coisa que envolvesse o futebol. Desde os 45 minutos iniciais vividos no Maracanã há 7 dias no jogo de ida, o Flamengo parece que não conseguiu voltar a focar. Os inúmeros erros na hora de decidir, que já tínhamos visto contra o Vasco também, voltaram a acontecer nessa noite. Mas além disso, o Flamengo deu também espaço para que o Estudiantes pudesse sonhar com a classificação direta, e isso preocupa o torcedor de certa forma. O fato de o clube carioca ser o mais rico, com o melhor elenco e até com o melhor trabalho coletivo da América nesse último ano com o Felipe Luiz, os números não me deixam mentir também, nada disso ganha jogo antes de a bola rolar. E o Flamengo precisa estar muito atento a isso na semifinal e numa possível final na Libertadores também, porque o favoritismo que a equipe sempre teve nesse lado da chave, que era considerado mais fácil, não pode ser confundido com facilidade pela equipe, apesar de ambos começarem com F. Assim como a missão contra o Estudiantes se tornou difícil, diante do Racing não será nada fácil também. Porém, tudo isso é assunto para amanhã. O nível de cobrança no Flamengo sempre é elevado. A expectativa nem se fala, mas essa é a hora de o torcedor comemorar o que Rossi conseguiu fazer nos pênaltis. A adrenalina também faz parte do futebol e a perfeição desse esporte não existe. Caso contrário, o próprio Flamengo estaria vivendo uma dinastia no futebol brasileiro, o que nunca aconteceu. O campo sempre decide e classifica o melhor em muitos quesitos, mas que nessa noite não conseguiu demonstrar essa superioridade. Então coube ao goleiro se tornar herói mais uma vez para apagar o rabisco de uma história que o adepto já estava pronto para ver se repetir no final da partida. Porém, o Flamengo está novamente na semifinal da Libertadores nessa década.